Bom dia, galera. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades dos radicais. O assunto, que comumente é visto pelo nono ano, mas vale a pena ser revisto também em outras séries de estudo. E aí, essas propriedades, começando logo aqui, lógico, da primeira propriedade, onde, se você notar bem, nosso índice está igual ao expoente. Quando isso acontecer, lógico, com A pertencente aos reais não negativos, N pertencente aos naturais e N maior do que 1. Se isso acontecer, isso aqui é igual a A, ou seja, expoente igual o expoente do radicando igual ao índice do radical, isso, a resposta é apenas o radicando. Simples e bem tranquilo. Agora também, na segunda propriedade, se vocês observarem, o índice está diferente do expoente do radicando. Se isso acontecer, porém, se tanto o índice como o expoente do radicando tiverem divisores comuns, você pode também simplificar o seu radical simplesmente fazendo isso. Vamos supor que esse divisor comum seja um valor P qualquer. E aí você divide o N por P e também divide o M por P. Extensivo a essa propriedade, lógico, também observando todos esses casos, A pertencente aos reais não negativos, N e P pertencente aos naturais e P diferente de zero, e é lógico, P também sendo divisor de M e N. Extensivo essa propriedade, nós também podemos alongar, ou seja, amplificar os valores do índice e do expoente e também do radicando. Como? Multiplicando M, por exemplo, por um certo P e também multiplicando N por um certo P. Ou seja, essa propriedade tanto serve para simplificar o expoente e o índice desse radical por um certo valor P, como também serve para amplificar, ou seja, aumentar o seu valor, multiplicando também o índice e o expoente pelo mesmo valor π. Isso ainda faz parte da segunda propriedade. A terceira propriedade, que nós temos aqui um radical com outro radical, parecido também com as propriedades das potências, que fala potência de potência, que é radical de radical. Se você for observar bem aqui, nós temos um radical dentro do outro. Então, o que é que a gente faz? Nós multiplicamos. Lá nas potências, a gente multiplica os expoentes. Aqui a gente multiplica os índices e conserva um só radical. Lá nós multiplicávamos os expoentes. Aqui nós multiplicamos os índices. A quarta propriedade, que também parece com as propriedades também da potência, nós temos aqui um índice só e um produto de radicandos aqui dentro do radical. Quando isso acontecer, a gente pode ampliar, certo? E fazermos duas ou dois radicais nesse aqui. Vai ficar raiz enésima de A, que multiplica a raiz enésima de B. Ou seja, de um só radical, onde tinha um produto, nós transformamos em um produto de radicais, aproveitando os dois radicandos aqui e conservando o mesmo índice. Quando nós temos a quinta propriedade, bem parecida também com a quarta propriedade, lógico, com todas essas observações aqui, que deve ser levado também em consideração nessas situações, mas sinteticamente que nós temos que aprender essa parte de cá, onde aqui é raiz enésima de quem? De A dividido por B. Quando nós temos raiz enésima de A dividido por B, vai ser raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Ou seja, nós temos uma raiz de justamente uma fração ou uma divisão, um quociente entre dois valores, nós transformamos em duas raízes, sendo que uma dividida pela outra. E aí, para podermos realmente entender ou saber se estamos entendendo alguma coisa, vamos a fazer uma aplicação de alguns exemplos que fiz aqui abaixo para podermos aplicar essas propriedades vistas anteriormente. Como assim? Por exemplo, eu tenho raiz quinta de 32. Nós sabemos que pela fatoração, o 32
se nós formos fatorar aqui, vai dar por 2, que dá 16, dá por 2, que dá 8, dá por 2, que dá 4, dá por 2, que dá 2, dá por 2, que dá 1. Ou seja, apareceram 5 valores iguais a 2, que vai ficar 2 elevado à quinta. Nós trazemos para cá, vai ficar raiz quinta de 2 à quinta. E como nós temos, né, pela primeira propriedade, olha, o índice igual ao o expoente do radicando. Então, se isso acontecer, isso aqui, a resposta vai ser igual a 2, ou seja, o próprio radicando, já que o expoente está igual ao índice. Quando chega aqui, ó, pela quinta propriedade, né, se vocês observarem bem, nós temos a raiz de um quociente, então nós podemos transformar em duas raízes, ou seja, raízes bem conhecidas, raiz quadrada de 25 sobre raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 25, né, qual é o número multiplicado por ele mesmo que está 25? 5. E a raiz quadrada de 9 é 3. Pela divisão não ser exato, podemos deixar assim em forma de fração sem nenhum problema. E aqui, ó, nós observamos, pela terceira propriedade vista anteriormente, raiz de raiz. Aqui o índice é 3, aqui o índice que não vemos, mas aqui subtende que seja quanto? 2, porque é raiz quadrada. Então, multiplicamos, vai ficar raiz de 3 vezes 2, raiz de quanto? De 64. Ou seja, vai ficar raiz sexta de 64. E se nós pegarmos o 64 e fatorarmos aqui, como fizemos com o 32, vai por 2, que dá 32. E o 32 a gente viu que é 2 à quinta. Então, se aqui tem 2 à quinta vezes 2, então vai ficar 2 à sexta no total. Então, aqui vai ficar raiz sexta de 2 à sexta. E aí, como nós temos pela primeira propriedade, ó, o índice igual com o expoente do radicando. Nesse caso, vai ficar igual a 2. Nesse caso aqui, né, o caso da letra D, nós temos raiz de um produto. Então, vai ser produto das raízes pela quarta propriedade vista anteriormente. Raiz de 16, que multiplica a raiz de 81. E a raiz de 16 é quanto? 4. Porque 4 vezes 4 é 16. E a raiz de 81 é quanto? 9. Então, 4 vezes 9, nós multiplicamos, vai dar igual a 36. Ou seja, no lugar de a gente multiplicar logo aqui dentro da raiz, a gente multiplica depois que tira os valores das raízes, que fica muito mais simples e tranquilo. Agora, nós temos aqui a raiz quarta de 81 elevado ao quadrado. Como nós temos aqui um valor também grande, um valor alto, então, nesse caso, a gente pode simplificar. Esse 4 nós dividimos por 2, que dá para dividir, e o 2 que está em cima do 81, ou seja, o expoente, dividimos também por 2. 4 dividido por 2 vai ficar 2, ou seja, raiz quadrada. E 2 por 2 vai dar 1 de 81 elevado a 1 que não precisa colocar, certo? Esse 2 dividido por 2 dá 1 que não precisa colocar. Então, a raiz de 81 é igual a 9. E assim, né, a gente praticou e vimos como utilizarmos todas as propriedades que nós vimos acima, ok? Então, depois a gente vai continuar, né, com algumas videoaulas a respeito, né, de radicais, que é muito importante.